Artigos religiosos em geral você encontra na Livraria Canaã. Presentes, camisetas, CDs, imagens, produtos do Padre Reginaldo Manzotti, bijuterias religiosas e uma grande variedade de presentes. Livraria Canaã, há 21 anos servindo Moarama e região. Na Paraná 3776, em frente à Receita Estadual. Telefone 3623-3686. Eu vim aqui te avisar que a solução chegou, tua vida vai mudar. Me acompanhe porque agora eu vou pra Canaã. Vamos lá! Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Mais uma! Olá, amigos do programa Canaã, uma boa noite a você, que a paz de Jesus e também o amor de nossa Mãe Maria Santíssima esteja no seu coração nesta noite. Hoje é dia 22 de agosto e nós celebramos hoje o dia de Nossa Senhora Rainha. Então, queremos já começar muito bem o nosso programa Canaã desta noite, desejando realmente que toda a bênção, proteção de nossa Mãe Maria esteja aí na sua casa, onde quer que você esteja nesse momento, né? E você receba, porque bênção de mãe, ainda mais a nossa Mãe do Céu, é bênção de mãe, né? E hoje o programa está muito, muito especial. Nós estamos no mês de agosto, mês das vocações, e temos trazido algumas entrevistas, né? E hoje temos uma pessoa muito especial, o nosso querido padre, Frei, né? E amigo também, Frei José João, João José, da paróquia São Francisco de Assis, a nossa matriz, que todo mundo costuma conhecer, assim por esse nome, por ser a nossa primeira, né? Então, nós vamos falar hoje de alguns assuntos, e entre eles também toda a programação que vai acontecer na novena de São Francisco, que já está tão conhecida e tão bem participada aqui na nossa cidade. Tudo bem, Frei? Tudo bem, Ivone. Boa noite. Que alegria estar aqui nesse programa, no teu programa, para poder também falar um pouquinho sobre a nossa realidade, a nossa paróquia São Francisco, a festa, né, que vai acontecer em outubro, e também, como você disse, refletir um pouco o Evangelho, falar um pouco sobre as vocações. Frei, antes da gente começar, deixa eu só perguntar, é uma curiosidade, eu já vi algumas pessoas perguntando, né? Uhum. E aqui a gente teve o Frei, que agora já é Padre Machado, ele deu algumas explicações, mas o assunto era outro. Hoje a gente acha tão lindo, né? Muita gente, os freis capuchinhos têm essas vestes, é exclusiva de vocês. É da ordem franciscana como um todo. Tem 3 ordens franciscanas, né? Ordem dos Observantes, Ordem dos Freis Conventuais, que é a ordem do bispo Dom João, né? E a Ordem dos Freis Capuchinhos. E todos nós usamos o hábito. O diferencial é que cada hábito tem um estilo, né? O capuchinho é assim, simples como este aqui. O conventual, por exemplo, ele tem todo algo diferente aqui na frente, né? E também o hábito dos freis observantes, né? Também é a mesma coisa. Ordem franciscana. E a questão do uso, por exemplo, usa-se quando quer? Ou... Não é assim. Até o Concílio Vaticano II, o uso do hábito era quase todos usavam, né? Usavam, já era necessário usar, fazia parte mesmo, né? O uso diário do hábito. Depois, a igreja foi se abrindo um pouco, depois do Concílio Vaticano II. Logicamente, no início, muitos continuaram usando ainda, né? E com o passar do tempo, foi diminuindo o uso do hábito. Não é mais algo obrigatório, mas é algo assim facultativo. Em algumas ocasiões, se usa o hábito. Eu, por exemplo, costumo usar o hábito quando eu vou visitar um doente, quando eu vou ao hospital, eu vou sempre de hábito, né? Mas no dia a dia, a gente não usa o hábito. Não é algo obrigatório. Não é obrigatório. Do Concílio Vaticano. Eu lembro que eu tinha um tio, né? Ele era padre, já faleceu. Eu era criança e ele andava
porque na época que logo Não, liberado, sim, né? é comum usar o hábito, né? O hábito marrom. Você falou de outras congregações que usam hábito, né? Os carmelitas tinham hábito. Quase todas as congregações religiosas tinham o seu próprio hábito, né? Esse hábito marrom, né, desse estilo, são dos franciscanos, mas tem outros tipos de hábitos que também outras congregações usam. É bom, né, para a gente estar informado, né? Muita gente pergunta, inclusive ontem eu vi uma pessoa que ela é da comunidade da Sagrada Face, e tinha uma turminha comigo e perguntou, mas por que ele usa daquele jeito? Eu expliquei que é uma comunidade, né? Falando sobre isso também, hoje é muito... Fica um pouco meio fora, né, da realidade, o uso do hábito cotidiano. Então, fica um sinal, né? A gente veja isso também como um sinal da nossa opção de vida, do franciscanismo, o uso do hábito, né? Mas, logicamente, já não... Muitos defendem que volte o hábito, acham que deveria voltar, porque, afinal, o hábito é um sinal, né? Mas também muitas pessoas já não usam mais o hábito e também acham que já é uma coisa do passado, né? Que muitas pessoas também criticavam, porque, às vezes, a pessoa colocava a sua vida em função de uma veste, né? Mas a veste é simplesmente um reforço daquilo que a pessoa, da opção de vida que a pessoa fez e assim por diante. Então, entender isso que, às vezes, nos falam, por que não volta, né? Que é tão bonito, seria tão interessante. Mas creio que a igreja caminhou bastante nesse sentido, né? De voltar, dar mais o valor para aquilo que a pessoa é do que pela veste que se veste, né? Então, Frei, nós já estamos chegando novamente perto da novena de São Francisco. Novena de São Francisco, É uma tradição que cada ano se tem mais gente, né? Nós percebemos que cada ano participa mais pessoas, tem a bênção dos animais. Certo. Como que vai ser esse ano? Então, esse ano nós também já estamos preparando, já há 3 meses, começamos já a pensar sobre a festa São Francisco de Assis. É uma festa assim, que a gente gostaria que fosse, né, uma novena muito bem participada, afinal é o padroeiro da cidade de Umuarama. São Francisco de Assis, com a sua riqueza de espiritualidade, creio que tem muitas coisas a nos ensinar, né? E por isso a gente preparou os 9 dias da novena, começa no dia 25 até o dia 3, né? Temos a novena. Cada noite teremos assim um tema. Pegamos esse ano o tema da misericórdia, misericordiosos como Pai, misericordioso como Pai, né? Então, é para a gente refletir essa questão da misericórdia. Então, vamos trabalhar a questão daquilo que as virtudes, né, da misericórdia, tanto corporais, as virtudes que foram apresentadas pelo Papa, né, espirituais, para que a gente possa viver toda essa experiência da misericórdia nessa novena de São Francisco de Assis deste ano. Então, vai começar no dia 25 até o dia 3. Queremos aproveitar o teu programa para convidar o pessoal a participar, né? Afinal, essa preparação espiritual é muito importante. A gente chega no dia 4, né? A gente se sente mesmo que viveu todos esses 9 dias, mas antes ainda, já no dia 28 de agosto, vamos iniciar a peregrinação da imagem de São Francisco nos setores da paróquia, né? Cada dia num setor vai passar a imagem. Então, desde o dia 28 de agosto até o dia 4, faremos uma grande caminhada espiritual em preparação para a festa. Então, quer dizer que já começa praticamente um mês antes, mais de um mês antes. Mais de um mês antes de preparação, né? E cada noite, nos setores, faremos uma celebraçãozinha. Este ano vamos colocar uma hora santa vocacional, né? Para chamar também a vocação, como você falou antes, já é importante na vida da igreja, né? A vocação como um caminho que nós temos para servir a Deus. Então, cada um pudesse viver a sua vocação verdadeiramente, né? E São Francisco de Assis, sem dúvida, é um grande modelo de vocação. Então, a programação já começa dia 28. Como segue depois? Daí, sim, então, cada noite num setor, passamos por todos os setores da paróquia, né? 24 setores. Depois, no dia 25, inicia a noite, a imagem chega, simbolicamente, porque, na verdade, a imagem grande é que vai adentrar a igreja, né? Então, a imagem de São Francisco volta para a igreja, daí começa, então, a novena, os 9 dias de novena. Teremos os 3 dias, a gente geralmente convida 3 padres daqui da diocese para participar, né? Um faz cada dia, nós, os 3 freis da paróquia, depois o tríduo final é um frei que vem da província, o frei Mário Tessaro, vai fazer os 3 últimos dias da novena. Então, no dia 28 de agosto, 25 entra a imagem. A imagem, certo. 28 começa a peregrinação. 28 de agosto agora começa a peregrinação. E daí depois a novena mesmo, no dia
25 de outubro, no melhor, de setembro, Setembro, começa é. a novena. Quer dizer, praticamente um mês depois. Um mês Aí depois. é o tempo suficiente para... Essa preparação toda, a comunidade estar em oração, porque quando vai rezar lá no setor, determinado setor 1, por exemplo, ali vai estar toda a paróquia rezando, né? Pela paróquia, pelas pessoas que precisam, enfim, é uma oração que vai se estender a todos os paroquianos, ou melhor, a todo o povo da nossa cidade. E aquela bênção dos animais? Também Então, é muito bonita, né? Porque os animais vêm ali, uns latindo, né? Os gatos miando e assim por diante. Então, aquela beleza de animais é às 5 horas da tarde, no dia 4. Dia Né? 4. Dia 4, às 5 horas da tarde, então, a bênção dos animais. Um momento assim, muito significativo e muito bonito da nossa celebração de São Francisco. Dia 4, se não me engano, é uma terça-feira, né? Terça-feira. Uma terça-feira. Exatamente disso, né? Vamos celebrar o dia mesmo, né? Então, vamos ter... ao meio-dia teremos também um almoço tradicional, né? Então vamos de repente falar sobre isso. Ano passado a gente 1.500 almoços, né? Faltou no dia, né? Ingressos porque o pessoal procuraram bastante, né? Então foi muito bom. Então a gente confirma mesmo que cada ano que vai se passando, né? Tá ficando melhorando. Esperamos, né? Que vai melhorando. melhore. E as pessoas estão mais se voltando também para a espiritualidade, para a busca de Deus, eu acredito, né? Exatamente isso. Acho que as Santas Missões Populares nos trouxe isso também, porque um dos pontos das Santas Missões Populares era celebrar o padroeiro, né? Não é que eles falavam, Sim. questão popular mesmo, né? Celebração popular do padroeiro, conhecer o padroeiro, saber como que foi a sua vida. Então tudo isso eu creio que ajudou bastante. Nesses últimos anos, o pessoal estão realmente buscando entender um pouco São Francisco, compreender a sua vida, a sua opção de vida, aquilo que ele ensinou à humanidade, né? Através do seu desprendimento, da sua pobreza, da sua humildade. Então, creio que foi uma grande mensagem que São Francisco passa para nós hoje, né? Então, quanto mais conhecemos ele, mais a gente se enriquece também espiritualmente. Eu faço ainda, né, da coordenação da equipe das Santas Missões. Eu tive a graça de ver muita coisa linda nesse resgate da devoção popular, né? Até sinos que eu vi sendo resgatados lá do fundo do baú das paróquias, né? Lá em Santo Tomé. É uma coisa muito bonita. Então, aqui na nossa cidade, que é o nosso padroeiro, né? Foi a primeira paróquia, né? Era a primeira paróquia de São Francisco. Realmente, eu estava lendo assim, na história, tem um livro, né, da cidade, 60 anos, e esse livro descreve bem todo o início da vida religiosa aqui em Umuarama. Realmente lá estava começando lá os freis, né? Que começou, era a capela de Cruzeiro do Oeste aqui, né? Porque Cruzeiro do Oeste é mais antiga. E era paróquia, então aqui era uma capela, Umuarama, né? E surgiu então com os freis ali a paróquia São Francisco e toda a vida religiosa praticamente da cidade de Umuarama. É uma cidade jovem, mas tem uma história. Que nasceu, né, sob essa espiritualidade franciscana. E só uma curiosidade, que eu já vi fotos bastante, assim, né? Inclusive na prefeitura, às vezes tem a Semana da Cultura e passa isso daí. Aquela cruz que tem lá, que hoje é a imagem de São Francisco, né? Depois teve o resgate das Santas Missões também. É o mesmo aquela local. Cruz, sim, embaixo. É o mesmo ali. local que foi a primeira cruz? Então, isso eu não consigo dizer, né, exatamente onde que foi o local. Mas, com certeza, é um resgate, né, daquilo que aconteceu na origem, no começo da comunidade, né, uma cruz que lembra a razão toda da nossa missão, né, que é assumir nossa cruz junto com Cristo. Ele é o fundamento, ele é a base para tudo. Então, um símbolo muito forte, a cruz, né? Muito forte. Muito forte. Ô, Frei, e agora falando assim, talvez um pouco mais lá do pessoal. Sempre o senhor foi frei? Não teve que nem o Frei Machado teve aqui, ele explicou que ele saiu, né? Está saindo da ordem e está se ingressando como diocesano. Não, eu inclusive vou celebrar domingo, ou melhor, celebrei, né, dia 21 de agosto, 25 anos de vida religiosa. 25 já? Então, Bodas de prata. Eu entrei, então, em 84, né, com os freis, em 84, e sempre com os freis, né, desde o início.
Então, acontece isso, sabe? Porque tem muitos freis que, em determinado momento, se envolvem com o trabalho paroquial e tal, por algum motivo, resolve deixar a vida religiosa e assumir a vida diocesana. E como os bispos geralmente precisam de padres, né? Então eles acolhem os padres, né? Que vêm das ordens religiosas. No caso nosso, os freis, então o Frei Machado foi um deles, mas teve outros também que deixaram de ser freis para ser padres diocesanos. E nós estamos no mês das vocações, né, e às vezes o testemunho ajuda alguém que está tentando se decidir, né, se discernir. Como que foi esse despertar dessa vocação para o sacerdócio como frei? A minha paróquia era a paróquia de Vera Cruz do Oeste, né? Então os freis capuchinhos que trabalhavam na paróquia naquela época. Hoje não, hoje é os padres diocesanos. Então a família religiosa, né? Nós somos em 8 irmãos, né? Entre eles 5 homens. E minha mãe sempre dizia assim, né? Queria ter um filho padre, né? Aquela coisa que as famílias tinham, né, antigamente, um pouco, né, já 50 anos atrás, né? Eu tenho 50 anos de idade já. Então, daí foi surgindo isso, sabe? Um dia o padre convidou o Frei Celso Andrioli, né? Inclusive em memória, ele me convidou para ser Frei Capuchinho. E eu, na hora, disse sim, né? Disse sim, apesar que já é uma coisa pensada, né? Já pensava nisso e tal. E ele convidou, daí me chamou a atenção, quer dizer, é possível no caso, né? E daí, então, a partir daí, eu ingressei junto com os freis e fiz toda essa caminhada com eles, né? 11 anos de formação, antes de ser padre, né? Fiz segundo grau, depois fiz filosofia, teologia, né? Noviciado, postulantado, todo esse processo que exige-se para ser padre, né? Para ser frade. No caso, assim, existe a realização realmente, né? Porque esses dias, acho que faz já um tempinho, eu perguntei para um padre aqui da diocese, né? E ele realmente se emocionou até quando eu dizia isso, da realização pessoal, né? Porque algumas pessoas, claro, né? Cada um resolve a sua vocação numa certa altura da vida. Uma vai ser médico, vai ser dentista, vai ser advogado, vai ser professor, enfim, né? E viver a vida diferente, viver, né, matrimônio, enfim. E daí essa realização acontece também, né? Então, um estado de vida que você escolhe, né? E você já sabe que escolhendo aquele estado de vida, a tua vida vai conduzir dessa direção, nesse caminho. Então, eu creio assim que cada um, logicamente, tem suas dificuldades, seus problemas, também tem crise, né? Não é que a vida assim é tão tranquila que tudo ocorre, né? Tem suas dificuldades também, tem os seus questionamentos também. Só que creio que a opção que a pessoa faz é que determina a vida dela, né? Como em qualquer vocação, a vocação matrimonial, por exemplo, a pessoa escolhe alguém em casa, né? Mas não significa que vai ser tudo, né? Maravilha, mil maravilhas. Tem seus problemas, dificuldades, tem os confrontos da vida, naturais da vida. E isso tudo, logicamente, reflete. Mas eu creio que o fundamental é aquilo que você sente, né? É isso que eu escolhi, é isso que eu vou viver e é isso que me realiza como pessoa, né? Creio que isso é importante, porque em toda decisão que você toma, o querer deve determinar, né? Eu quero isto e vou fazer tudo para que isso se realize e se concretize na minha vida e que eu também seja feliz, né? Daí busca ser feliz naquilo que você escolheu, procurando fazer aquilo que você gosta e assim por diante. Ô Frei, e ali no caso não só daqui da São Francisco, mas acho que é toda a ordem franciscana. Às vezes vocês estão numa paróquia, se apegou naquele, né, tem aquele lado afetivo das pessoas que a comunidade ajuda muito, né, os padres, né? Eu acho que a comunidade tem uma efetiva participação, né, na vida dos sacerdotes, dos freis, mas existe essa dor, não tem? Eu imagino, não sei, posso ter errado. A comunidade? Que de repente está tão acostumado e de repente vem a notícia, é assim que funciona e como é que vem? Como é que é aqui no coração? Outra coisa que a gente já sabe que é assim, né? Nós temos, geralmente, na nossa província, 6 anos, ficamos 6 anos no lugar, geralmente, né? Às vezes uns ficam mais, 8, 10, né? Mas geralmente é 6. E depois a pessoa já é transferida para outro lugar. Então, essa dinâmica, né, de mudança. Logicamente, tem uns freis que defendem que devia ficar mais tempo, afinal, às vezes deu certo no trabalho, gostou do trabalho, está contente no trabalho e tem que interromper.
Né? Isso é doído, sofrido, muitas vezes as pessoas saem, né, triste daquele lugar, mas que bom que sai triste, né? Sinal que estava bom ali, e fez um bom trabalho. E, por outro lado, a comunidade também, que se acostuma com aquele freio ali naquele local e depois... E depois deixa, né? A comunidade fica com saudade, sentindo falta do freio, né? Tem que se acostumar. Ou do padre diocesano também, que também tem as transferências, né? Mas, como o senhor falou, já sabendo disso, tem que haver uma preparação. Tem a preparação. A pessoa já sabe, fica um determinado tempo e vai ser transferida, um tempo depois. Isso é muito poucos que não transferem. Acho que os monges é aqueles que ficam, né, mais tempo. E os freios já têm essa Esse ciência. sistema já, né? Frei Clemente ficou bastante aqui, acho que 14 anos, Frei né? Clemente, quando eu fazia a catequese, ele era o pároco. Eu era São Francisco, né? A gente fazia lá. Hoje eu mudei minha paróquia a Sagrado Coração, mas por muitos anos eu participei na São Francisco. Quando eu era criança, eu lembro que a gente ganhava o santinho depois da catequese, é muito gostoso. E hoje ele está aí, né? Então. Fez 93 anos. 93 anos de idade essa semana. Né? Ele provavelmente fica, será? Ele fica, agora ele não será transferido mais não, só por necessidade mesmo, né? Sim, caso tenha problema de saúde sério, daí certamente ele vai ser transferido. Caso contrário, ele deve ficar ali mesmo. Nós estamos conversando então com o Frei João José, né? Que é da Paróquia São Francisco de Assis, aqui é a nossa primeira paróquia, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas antes eu quero lembrar da mãe do padre Lailson. Encontrei ela pediu para mim mandar um alô, um abraço para ela, para o filho dela, que ela está morando com o filho dela. Então, um grande abraço para a mãe do padre Lailson, também para o padre Lailson, todos os nossos padres da nossa diocese, né? Que Deus abençoe a todos nesse mês das vocações e que também surjam, né, mais vocações. Daqui a pouquinho nós vamos voltar, vai ter o Evangelho do dia e também o Frei vai aproveitar e falar um pouco, né, sobre este mês vocacional e, claro, né, essa importante vocação que cada um tem, que já naturalmente Deus escolheu para cada um. Então você não saia daí, já já a gente volta novamente com o Frei João José. Até já. Caminhando eu vou para Canaã. Artigos religiosos em geral você encontra na Livraria Canaã. Presentes, camisetas, CDs, imagens, produtos do Padre Reginaldo Manzotti, bijuterias religiosas e uma grande variedade de presentes. Livraria Canaã, há 21 anos servindo o Moarama e região. Na Paraná, 3776, em frente à Receita Estadual. Telefone 3623-3686. Caminhando eu vou para Canaã. Estamos de volta com o nosso programa Canaã e vamos fazer a palavra do Senhor nesta noite, que é o Evangelho do dia de hoje, nesse dia que é dia de Nossa Senhora Rainha. O Evangelho está em Lucas, no capítulo 1, de 26 a 38. E a palavra diz assim: Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra.
Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, o Frei João vai então falar um pouco, né, sobre o Evangelho, e depois nós, antes de terminarmos o programa, vamos ter a bênção também. Então, esse Evangelho, por ser um mês vocacional, podemos enfatizar bem a resposta positiva de Nossa Senhora, quando chamada a cumprir a sua missão de ser a mãe do Salvador. Percebemos nesse Evangelho também que, como as coisas não são assim tão claras, né? Maria ficou assustada com o chamado. No entanto, ela respondeu positivamente, se colocando como serva. Eis aqui a serva do Senhor, aquela que se coloca a serviço para fazer a vontade de Deus. Então, eu creio que nós temos que entender, à luz desse Evangelho, que a vocação é um chamado de Deus, e esse chamado imprime também uma exigência muito grande para aquele que é chamado. No entanto, quem é chamado nunca se sente sozinho, né? Mas sente-se protegido, sente-se acompanhado pela graça de Deus. Então Maria ela certamente se assustou com o chamado, mas também se colocou a serviço. E essa resposta de Maria foi fundamental para toda a nossa história da salvação. Afinal, né, é a encarnação do Filho de Deus na nossa história, por meio de Jesus Cristo. E então Maria diz sim, responde positivamente, torna-se a mãe do Salvador, enquanto mãe de Jesus, mãe de todos nós. Então, creio que não temos modelo mais bonito, além de Nossa Senhora, logicamente, né? Temos, no nosso caso, São Francisco de Assis, temos Santa Clara, que foram pessoas que doaram a vida, que se predisporam, né, a viver realmente aquilo que Deus pediu delas. Então, creio que nesse mês vocacional, celebrar Nossa Senhora Rainha, exatamente porque ela soube responder à sua vocação, disse sim e foi até as últimas consequências, inclusive estando ao lado do Filho pregado na cruz, né? Então, aos pés da cruz, com o Filho crucificado, para dizer, ela assumiu realmente a sua cruz, a sua missão e viveu profundamente a sua vocação. Creio que para nós todos isso é um grande sinal, porque a gente também, em nosso dia a dia, tantas famílias aí, né, tantos casais, pais e mães que às vezes passam por dificuldades por vários motivos, que vivam toda essa experiência fundado na graça de Deus e sinta que você é chamado, que você é convidado a fazer a vontade de Deus, enquanto pai, enquanto mãe, mas também enquanto um jovem consagrado, enquanto um jovem que opta em viver a vida sacerdotal. Se você escolheu essa vida, essa vocação, viva com intensidade, viva com amor, porque o importante é isto, a gente fazer a vontade de Deus e sentir feliz em fazer aquilo que Deus nos chama a realizar. Lembrando, Nossa Senhora, ela sendo humana, né, ela conseguiu. Certo, então. Como é que nós não podemos, né? Exatamente, né? Não tendo nada claro diante dela, mas ela aceitou. Aceitou. Então eu quero agradecer a presença do Frei aqui, né? E lembrando então que a novena de São Francisco começa bem mais cedo já, né? No dia 25, com a entrada da imagem de São Francisco, que você deve estar vendo na tela, a programação. E depois, dia 28, começa então a peregrinação da imagem nos setores, né, que são vários, lá na paróquia São Francisco. E daí no dia 25 de setembro já é o início da novena, né, com a participação de alguns padres diocesanos e depois também com os freis. E por final é o Frei o pregador Frei Márcio Tessaro. Márcio Tessaro. Que vem que vem para fazer os 3 dias últimos, né? Que é o trido final da novena. Sim, Então todos estão convidados, né? Então, Frei, obrigado pela sua participação. Uma alegria estar aqui no teu programa. Estamos à disposição, né, de notícias. Está o João aqui, que está colaborando. Nosso assessor Da São Francisco. Da comunicação.
E agradeço também a você que está aí do outro lado, as paróquias que têm ajudado a manter o nosso programa no ar. Graças a Deus, né? Já estamos 11 anos aí, a participação das paróquias, a ajuda de alguns amigos, que Deus os abençoe. E desejar uma ótima semana para vocês, estamos no início da semana, que Deus abençoe sua casa, sua vida, os seus projetos todos, né? E vamos estar de volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. E agora vamos receber a bênção do Frei João. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Mostre-vos a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, uma boa semana para todos. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém.